Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Líderes de Sucesso, o programa que traz autoridades, políticos, empresários, influenciadores, ou seja, é a galera que está despontando no Rio Grande do Sul, a galera que ajuda na economia do estado, no dia a dia do consumidor gaúcho, tá? E a nossa produção, ela vai atrás dessas empresas que estão na crista da onda, que para ensinar, para a gente poder subir o nível, né? Inspirar pessoas com histórias e trajetórias incríveis, né? E eu conheci recentemente uma empresa chamada Grupo Empresarial RS, né? Nas minhas relações de negócio, no BNI, como você já sabe que eu cito aqui, e é uma empresa que lá mesmo, lá dentro já faz muito sucesso também, viraram nossos parceiros na Fórmula Digital e, além dessa parceria, resolveram muitos problemas nossos contábeis, problemas esses que a gente nem imaginava. Eles vão além dos números, né? Eles são uma empresa que realmente pegam na mão da gente, que é empresário, que está focado na venda, no negócio, e ensinam e resolvem problemas, e da gente aqui da Fórmula Digital, tiraram coisas que a gente estava pagando, impostos que a gente estava pagando, que a gente nem imaginava, né? Dinheiro esse que, se tivesse em caixa, a gente estaria muito maior. E é isso, abrindo as câmeras aí para mostrar aos amigos, né? O Jean Silva na minha frente, o Marcos Dornelles, o Gerson Carneiro. Pessoal, sejam muito bem-vindos aos estúdios da Fórmula Digital. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Jean, vou começar por ti aqui, tá na minha frente. Uma satisfação também, já tive em outras oportunidades, né? Eu acredito que no BNI a gente já se encontrou algumas vezes. Sim, e uma satisfação. Marcos, também uma satisfação muito grande. Eu confesso para vocês que eu não tô num flow muito bom, porque eu me emociono quando eu vejo realmente empresas de sucesso e empresas que vão além, que resolvem problemas, né? Como resolver os meus, né? E Gerson, muito prazer, né? Hoje que realmente a gente está se conhecendo, né? Mas vai ser hoje um episódio incrível. Começando aí, então, quero abrir para vocês aí como tudo começou. O Grupo Empresarial RS parece estar desde 2002, né? Ele já existe desde 2002. Antes ele tinha um outro CNPJ com outros sócios. Porém, nós entramos no Grupo Empresarial RS, o Gerson em 2010. Isso. Marcos 2012 e eu acabei entrando em 2014, todos como funcionários. O Marcos que me contratou em 2014. O grupo, quando eu entrei no grupo, eu entrei na parte de atendimento, né? E aí o grupo ele tinha mudado de equipe, né? O Gerson, né, fazia parte da equipe naquela época, e aí apareceu a oportunidade de nós trazermos mais um pessoal. E aí, por fim, né, achamos o Jean perante diversos currículos que nós tínhamos, né? Ele estava querendo iniciar a área, ele estava vindo de um outro tipo de serviço. E aí eu insisti muito com a sócia na época, né? O grupo ele iniciou com uma outra sócia, né? E aí a gente conseguiu trazer o Jean para o grupo. A minha história no grupo ela é um pouquinho maluca, porque passou a virada do ano de 2023 para 2024, eu saí mandando currículo para tudo quanto era lugar. Deu 2 dias, me chamou o Marcos perguntando se eu queria uma vaga de estágio, se eu estava disposto a fazer uma entrevista. Eu, bora, vamos reduzir o salário em 3 vezes, vou ganhar R$200, R$300 em 2014, porque eu queria uma oportunidade na área da contabilidade. Aí eu fui, fiz a entrevista para estágio, mas não poderia na vaga porque eu não tinha, não estava estudando no momento, já estava formado e tudo mais. E aí eles me ofereceram a vaga para efetivo, cara. E foi incrível, assim, que passou, fiz aquela entrevista, fiquei como efetivo, e aí é o que veio um pouquinho depois, mais na frente, que em 2015 nós 3 recebemos a proposta para virar sócios da empresa. Na verdade, os 2 foram convidados num primeiro momento. E aí, se quiser contar um pouquinho do que aconteceu nesses bastidores. Na verdade, a antiga sócia, ela não queria, né, a entrada do Jean na sociedade, porque ele estava recém começando, e eu e o Gerson já éramos mais antigos na empresa, né? Eu já trabalhava com a área de departamento pessoal e registro de empresas, o Gerson sempre na contabilidade. E o Jean sempre foi uma pessoa que aprendeu muito rápido, uma pessoa muito prestativa. E aí nós fomos a favor da entrada, né, do Jean na empresa.
E aí, em julho de 2015, nós três nos tornamos sócios, né, do Grupo Empresarial RS. Perfeito. Bom, uma empresa de sucesso também se faz com currículo, né? Qualidade, qualificações, né? E eu fiquei impressionado com as qualificações de vocês e elas são muito extensas também, né? Mas eu vou ler aqui no caso do Gerson Carneiro, né? Que ele é bacharel em Ciências Contábeis pela PUC, possui pós-graduação em Contabilidade Governamental e Finanças pela URGS e tem muita experiência na área contábil. Trabalha com balanços, auditoria, laudos periciais e análise financeira para empresas que desejam crescer de forma sustentável. Gerson, por que tu escolheu a área da contabilidade? Sempre me identifiquei na área da matemática. Eu estava muito na questão de cálculo, exatamente. Por isso que eu escolhi na área de contabilidade, que é uma área mais específica ali, que a gente trabalha com a legislação junto com os números ali para dar essa identificação e dar principalmente esse retorno para o cliente para ele ter esse desenvolvimento. Mas na escola te chamavam de nerd? Bastante. Passava cola. O pessoal pedia. Passava. Marcos, tu também, cara, formado em letras. Sim, formado em letras. Em 2012 e depois migrou para contabilidade. Fala um pouco das tuas qualificações. Eu sou formado em letras pela Uniriter, me formei em 2009. Porém, eu me formei numa época onde tinham muitos profissionais, né, da área. Tentei entrar como professor em escolas, fiz concursos, passei em concursos, infelizmente acabei não sendo chamado, e aí a gente tem que se reinventar. Então, em 2011, eu comecei na área administrativa, trabalhei num escritório de advocacia aqui no centro de Porto Alegre, onde o grupo prestava serviços para esse escritório, e aí a antiga sócia do grupo via o meu serviço, via que é um trabalho organizado, e aí me chamou para trabalhar no Grupo Empresarial RS, e o que é engraçado, né, porque ela não me falou o que eu ia fazer exatamente, né, no grupo, né. Então, quando eu entrei no grupo, eu entrei na recepção. Imagina, um cara de 1,80, né, um baita do homem trabalhando na recepção, né, mas eu aceitei o desafio, e aí fui me desenvolvendo, fui aprendendo, estudei contabilidade ali entre 2014 e 2015, né, e me desenvolvi, né, nas áreas que eu atuo hoje, que é departamento de pessoal e registro de empresas, né, e ali foi o início da minha história, que foi um processo muito manual. A contabilidade era muito física antigamente, não é? Hoje é tudo digital, né? Então tudo se transformou, principalmente depois da pandemia. Mas era muito de nós irmos aos órgãos públicos, o processo de registro de empresa, a gente tinha que imprimir em 3 vias, reconhecer firma de assinatura em cartório, levar até a junta comercial com a capa assinada, então era tudo físico. Então, aprendi bastante nesse processo antigo, como era a contabilidade, e depois segui por muitos anos aí me desenvolvendo até o presente momento. Perfeito. Sabe que para mim, das minhas qualificações, enfim, skills, né? Matemática, números sempre foi muito denso, né? Muito difícil, né? Sim. Para ti na escola, era algo fácil que tu dominava? Ou, melhor, a pergunta é, tu sonhava em trabalhar com contabilidade, ou o que tu sonhava em ser quando criança? Não sonhava. Não sonhava, na verdade, foi um processo de transformação. Eu sempre fui muito bom na área de humanas, sempre fui muito bom com língua portuguesa, história, literatura, mas, na verdade, até é engraçado, porque dentro da contabilidade eu sou a pessoa que trabalho com a parte mais humana do trabalho, né? A parte mais matemática de cálculos fica mais com o Jean na área fiscal e o Gerson na área contábil, porque a área de registro de empresas ela é uma área paralegal e muito ligado à legislação, ao direito, né, empresarial. Então, ela é uma área mais de humanas, né? E o departamento de pessoal também, né, que é a parte ali de registro de empregados, folha de pagamento, que é muito ligada à área do RH também, mas não é a mesma coisa, são áreas diferentes. Então, eu não mudei tanto, assim. Lido um pouco com números, passei a gostar mais, aprendi bastante, né? E hoje a gente se desenvolve junto aí com o grupo. Perfeito, né? E aqui a última pergunta sobre as qualificações, e não menos importante, né? Super parceiro aí. É o Jean, que é formado na área contábil desde 2012, especialista em administração de empresas, gestão e planejamento tributário, imposto de renda e desenvolvimento pessoal.
Além de atuação contábil, tem grande experiência como palestrante, abordando a inteligência emocional no ambiente de trabalho. Que legal, cara. Cara, isso foi um diferencial, começar pelo final. 2020, passei por uma imersão onde que abriu a mente, assim. A gente pode voltar até um pouquinho na questão da história do grupo, porque a gente virou sócio em 2015, mas a gente continuou como funcionário. Era sócio funcionário, era só no CNPJ mesmo, só no quadro societário, tava ali os nomes, mas a gente seguia sendo tratado e atuando como funcionário. Aí vem a saída do Marcos do... Na verdade, a minha parte na empresa, no grupo empresarial, tem 2 partes. Eu trabalhei até 2018, né, porque eu acabei tendo um desentendimento com a diretora anterior. E aí eu fui trabalhar num outro escritório contábil, onde daí eu consegui ter uma imersão maior na área de registro de empresas, né, onde eu consegui me desenvolver mais. E aí eu acho que vem a parte... Daí nesse período ficou eu, Gerson e a antiga administradora. Só que chegou um momento que a gente queria crescer. A gente via que a contabilidade ela estava mudando. A gente também percebia, e ela deixava muito claro para nós, que não era o interesse dela focar na contabilidade. Ela tinha outras atividades fora do escritório e aquilo ali era o foco para ela. E para mim, a minha inteligência emocional ela já estava esgotada. Aí eu conheci uma empresa, passei por uma imersão junto com a minha esposa e, cara, aquilo ali foi transformador. Completamente, assim, porque eu saí daquela imersão, cheguei pro Gerson no dia seguinte e falei, ou a gente compra essa sociedade, ou eu tô saindo do escritório, vou começar meu negócio, não tem mais como seguir dessa forma. E isso foi determinante porque foi em janeiro de 2020, a gente fez a proposta, ela topou, porém, para ela sair em 31 de maio, que passava o prazo do imposto de renda. E entre 31 de maio e janeiro estourou a pandemia. E isso foi o que fez a gente seguiu com a ideia, seguiu de pé, fez a proposta para ela, caiu o faturamento, a gente teve que ter muita força. E aí depois eu trouxe isso pros dois, os dois passaram pelas mesmas coisas que eu. A questão contábil, que daí é o que a gente tá aqui falando, eu, sinceramente, eu acredito que tenha vindo do meu pai. Ele trabalha hoje, na verdade, há mais de 10 anos. Mais de 10 anos é brincadeira. Há mais de 20, 25 anos ele está dentro de uma empresa onde ele é responsável por uma parte fiscal. Eu via ele fazendo aquilo dali. Apesar de eu não ter um contato diário com ele, eu morava com a minha mãe, eles não eram casados. Aquilo dali me interessava. Mas na 5ª série eu rodei por 2 pontos em matemática. Na 5ª série. E aquilo dali fez eu ressignificar totalmente. Eu falei que nunca mais eu ia rodar em matemática, passar por dificuldade nenhuma nessa matéria. E depois dali eu virei um CDF em matemática. E, cara, conheci professores que fizeram, que eu vi trabalhando no Tribunal de Justiça, me apresentaram e me fizeram ter vontade de atuar com isso. Perfeito, né? Bom, nitidamente aí vocês têm uma sinergia, uma energia muito boa entre os três, mas falando de inteligência emocional, falando de pessoas, né? A gente é muito mais emoção do que razão é muito pouca, né? Sim. Nessa história de 2012 aqui, puxando um pouco mais pro lado da polêmica, né? Já rolou alguma treta entre vocês três? Não? Como é que é? Sempre. Já é um casamento, né? É um casamento, às vezes, né? Eu já passei por situações, o Gerson já passou, Jean, né, algumas vezes também, né, quando a gente tem que ser um equilíbrio, né, então quando tá um pouco lá embaixo, a gente vai lá e puxa, porque numa sociedade, a gente precisa ter um alinhamento, né, porque senão, quando um puxa pro lado, outro pro outro, geralmente acaba num divórcio, acaba numa dissolução da sociedade. Então, a gente se conhece há muitos anos, há mais de 10 anos. A gente não é só sócios, nós somos amigos, a gente troca confidências, já fomos pro bar juntos, né? Então, para nós é muito importante o equilíbrio emocional. O Jean falou da questão da imersão, quando ele passou lá, foi em maio de 2020. Na verdade, eu passei em janeiro de 2020. Isso. Daí, eu retornei ao grupo em setembro de 2021.
Eles me fizeram um convite, aí me desliguei do meu antigo escritório e voltei para o grupo num formato diferente. E aí o Jean me trouxe a proposta da questão da inteligência emocional. Inclusive participei com a minha esposa, o Gerson foi com a esposa dele. E aí a gente começou a desenvolver e trabalhar mais a parte da inteligência emocional. Porque a gente precisa ter um equilíbrio para poder desenvolver o nosso trabalho no dia a dia e para a gente poder sair da nossa zona de conforto. Eu acho que esse é o principal, porque o contador tem um perfil mais introvertido, introspectivo. Ele fica muito na caixinha, trabalhando na frente do computador. Para eu estar aqui hoje falando contigo, para eu estar no BNI, onde eu me apresento toda semana, eu sou coordenador de educação do BNI Mauá, foi todo um processo. E passar pela imersão, depois fazer os cursos, eu fiz curso de coaching, fiz curso de oratória, foi todo um processo até eu estar aqui, nós estarmos aqui. O Jean puxou a corda primeiro, depois o Gerson fez os cursos, depois eu fiz. Então, a gente precisa se desenvolver para a gente poder chegar num segundo nível e sair da nossa zona de conforto. Isso vai trazer o quê? Mais visibilidade, mais rentabilidade. É que para mim ficou bem claro uma coisa, não adianta eu estar num nível emocional, espiritual, e os dois estarem num nível totalmente diferente. A gente precisa estar alinhado. Exatamente como o Marcos disse, nós somos muito diferentes um do outro e ao mesmo tempo parecidos. O Gerson, ele é mais introvertido, eu sou mais de conversar, trocar. O Marcos é um meio termo entre nós dois, e eu acho que isso ajuda muito, né? Então vocês se complementam? Eu acredito que sim. Isso. Eu acredito que sim. Perfeito. E tu, na questão que tu veio com essa ideia de trabalhar desenvolvimento humano, inteligência emocional, isso tu tá trabalhando hoje, tu ajuda as pessoas, isso facilita no teu trabalho com os clientes? Total. Na verdade, assim, eu fiz formações também, que nem o Marcos, em coaching, acabei começando por ali, mas eu percebo que no dia a dia isso é aplicado. É aplicado em conversas com clientes que eu vejo que eles estão com alguma dificuldade com a empresa, pensando em encerrar, terminar tudo, terminar a sociedade. A gente começa a conversar e eu acredito que eu consiga ajudar. Já ficou muito claro, assim, eles vinham falar, me ajudou, entrei aqui com uma ideia, saí daqui com outra. Em casa ajuda, com eles ajuda, porque tem dias que, cara, a gente acorda e a gente quer só ficar no nosso canto, e a gente lembra tudo que a gente passou, tudo que muita gente já passou. Nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente enfrentou toda essa situação das enchentes depois de ter passado por uma pandemia. Assim como vocês, as nossas salas não foram afetadas, mas a gente não teve acesso nenhum ao nosso trabalho por 2 meses, e isso foi outra coisa que mexeu totalmente com o nosso emocional. E a gente, estando de em pé e conseguindo ajudar nosso cliente, eu tenho certeza, assim, que o ano de 2024 foi o mais incrível, assim, do escritório. Incrível em questão de conseguir ajudar as pessoas, incrível de crescimento mesmo, em tanto de faturamento quanto de desempenho mesmo. Tu pode ter atitudes fraternas, né? Fazer a parte social com o teu cliente, né? Estendendo a mão, ajudando, né? E tudo mais. Pode ajudar, enfim, pessoas mais necessitadas, mas no dia a dia, né? Uma palavra amiga, né? Isso ajuda, coloca a pessoa para cima, né? O Marcos sempre está falando nos eventos do BNI sobre contabilidade consultiva. O que é de fato isso? A contabilidade consultiva, ela vai dentro de uma filosofia onde a gente se coloca como parceiro do nosso cliente, né? Porque o que acontece? A contabilidade hoje, às vezes pelo empresário, ela é vista com um olhar meio desconfiado. Porque o que acontece? O contador, ele se tornou um terceirizado da Receita Federal. Ele é um mero enviador de boletos. E tem muitos escritórios que eles não têm uma proximidade com o cliente. E o cliente, ele quer carinho, ele quer atenção, ele quer soluções, mesmo ele sabendo da existência de um problema ou não. Então, a contabilidade consultiva vem para nos tornarmos parceiros de negócios do nosso cliente. Porque o cliente, ele quer retorno, ele quer uma solução, ele quer carinho, ele quer sentar contigo e tomar um café. Ele quer saber como é que está a tua família, como é que estão os teus filhos, como é que está a tua vida, como é que foi a tua viagem de férias.
olha só, eu tenho uma solução aqui para ti. Vamos diminuir o teu imposto? Tem uma brecha que eu consigo diminuir 2% do ISS da tua empresa e tu vai passar a pagar menos imposto. Olha só, eu descobri uma brecha aqui na tua empresa que tu tem um valor a restituir da Receita Federal. Vamos trabalhar nisso? O cliente, ele quer soluções, ele quer boas notícias. Ele não quer só receber o boleto lá da DARF, da DAS, porque às vezes o contador ele manda o boleto de honorários, a DARF do INSS, a guia do Simples Nacional, não recebe nenhum bom dia. E isso às vezes é por anos. E eu não vou culpar a nossa classe, porque o nosso serviço ele é muito maçante. A gente, todos os meses, todos os anos, a gente é atropelado por uma série de declarações que a Receita Federal inventa. Enfim, do nada vem uma normativa e tem uma declaração diferente, né, Jean? Só que o cliente ele não tem essa noção, ele não quer ter essa noção também, porque não é ele que faz isso daí, então acaba caindo para nós fazer isso. É que tem muita gente, vem de anos, né, que o contador é o boleto que eu pago para pagar boletos. Porém, a gente aqui com a parte da contabilidade consultiva, a gente vê que o contador ele é um médico das empresas. Existe médico para tudo. Real. E o médico para as empresas é o contador. O contador está aqui para ajudar, está aqui para facilitar, está aqui para trazer dinheiro para ti, não para tirar dinheiro de ti. Então, várias oportunidades tem de mercado. Ontem eu estava com um cliente, eu estava olhando e assim, cara, a gente está com um projeto aqui para um parceiro e eu tenho 3 clientes aqui que a gente tem dentro da nossa carteira que eu posso trazer. Eu vejo os nossos clientes como parceiros, não como cliente. Eles são parceiros, são amigos. Eu quero poder sair, tomar um café, tomar uma cerveja com meu cliente e a gente falar de negócios. A maioria dos negócios são fechados com café ou com uma cerveja. O pessoal pergunta bem assim, quanto que é a consulta de vocês, quanto que eu pago pra gente se reunir e trocar uma ideia. Não paga nada. Eu não cobro pra conversar. Perfeito, né? Eu sou a Fórmula Digital, que é a empresa que está organizando, possibilitando esse podcast, né? É uma empresa de marketing, né? Multicomunicação e as empresas nos procuram para a gente fazer marketing, para elas venderem mais, e a gente tem sucesso nisso e tal. Só que o marketing, o melhor marketing é um trabalho bem feito, né? Total. E o que vocês fizeram com a gente aqui na Fórmula Digital foi muito grande, né? E isso vai reverberar por muito tempo. Ainda. Claro. Então tu imagina quanto tempo a gente estava pagando imposto errado. Eu nunca ia saber isso aí se não tivesse trocado de contador, né? Então resolveram, curaram algo e ainda me mostraram, olha, quanto tu desperdiçou. Esse ensinamento, essa consultoria que vocês fizeram, essa questão que está essa questão sobre contabilidade consultiva me ajudou muito. Eu pude ver, tive o resultado e daqui para frente eu vou indicar muito, né, o Grupo RBSS, né, porque fizeram um bom trabalho. Eu vejo muitas empresas, contabilidade, que não estão bem interessadas mesmo. É só querer ganhar ali aquele boleto ali e tchau, entendeu? E eu vou te dizer, essas empresas têm grande possibilidade de fechar nos próximos 3 a 5 anos com a reforma tributária. Se a gente que está estudando, está tentando se aperfeiçoar, a gente está assustado com o que está por vir, eu fico pensando nesses escritórios. Bom, quero fazer uma pergunta aqui bem interessante para o Gerson, tá? Gerson, tu, como a gente conversou ali, né, enfim, tu não é muito da comunicação, tá se desenvolvendo para isso, né? Claro, mas tá tranquilo. Aqui já é um grande avanço, né? Você tá enfrentando essa mesa aqui e tá muito bacana a tua participação, o pessoal me falou no ponto. A pergunta que eu tenho para te fazer é, qual é o caso mais desafiador que você já enfrentou na área contábil? Acho que fazer a avaliação de um cliente, fazer o fechamento dos índices de solvência dele, liquidez, para poder ter essa avaliação da empresa, para ela poder ser vendida posteriormente, no caso. Acho que foi dos grandes casos que o escritório teve ali na questão de venda da empresa, para poder ter essa avaliação e após ser vendida por outra empresa. Perfeito. Muitas empresas têm dúvidas sobre auditorias e balanços, né? E qual a importância real, né, desse relatório para a saúde financeira de um negócio, uma organização? É muito importante para poder ter essa informação até da questão de valores, assim, para poder ter essa identificação de, se teve alguma questão de gastos com coisas que não foram utilizadas na empresa ali, para poder ter esse desenvolvimento melhor e principalmente para ter esse retorno de avaliação de fechamento do ano. Tem esses valores que foram utilizados para tais e tais fins e a gente tem esse retorno sobre
Você falou que foi feito ali. Perfeito, obrigado pela tua contribuição. Marcos, de fato, uma empresa de contabilidade certa, ela pode contribuir com a expansão de um negócio? Pode e deve. Pode e deve. Porque o nosso trabalho é a gente fazer com que a empresa ela cresça e evolua. Então, através da contabilidade consultiva que a gente citou agora há pouco, a gente consegue apresentar qual é a realidade em números de faturamento da empresa e, por exemplo, poder mostrar pontos onde a empresa ela teve o maior faturamento ou o menor faturamento. Por exemplo, tem muitas empresas nesse período agora do ano, entre janeiro e fevereiro, que elas acabam tendo um faturamento baixo, porque tem muita gente que acaba indo para a praia, enfim, acaba não faturando tanto. Então, se a empresa ela tem interesse em crescer, a gente consegue mostrar em números como é que essa empresa pode evoluir. Olha só, no mês de janeiro e fevereiro tu tem os menores faturamentos, mas a partir de março, teu faturamento aumenta. Então, olha o que tu tá fazendo aqui quando tu consegue ter um maior faturamento para te poder aplicar em janeiro e fevereiro. Né? Daqui um pouco investir em marketing, tráfego pago, enfim, outros métodos aí de propaganda e de prospecção de clientes, né? Então, o nosso trabalho, ele é muito importante, né, para que a empresa ela entenda o que possa fazer para crescer. Esse é o nosso papel. Cara, eu tenho que te fazer um elogio, né? Eu te conheço, acho que faz uns 6 ou 7 meses. Sim. E tu teve uma evolução muito grande na tua comunicação de lá para cá, né? Obrigado. Incrível, né? Enfim, isso aí é algo para falar pro amigo aí, né? Que hoje eu te vejo lá palestrando no BNI e tal, e tá muito bem. E eu vou te confessar, acho que eu falei antes, se eu não falei, eu vou falar de novo. O Marcos de 5 anos atrás não estaria aqui. Ele mais olhava para baixo do que para frente. Uau. Eu era extremamente tímido. E através de todo esse processo de desenvolvimento pessoal, o BNI é impressionante, né? O BNI, a gente conheceu o BNI através da nossa consultoria de contabilidade consultiva, né? Que é o lema que a gente carrega aqui nos nossos uniformes, né? Então, o Jean, ele começou a participar, né, dessa consultoria lá em São Paulo. E aí ele nos trouxe, né, a informação do BNI. Olha só, existe em São Paulo um evento chamado BNI, que é um evento de networking, onde os empresários se encontram, né, para fomentar negócios. E só que o que acontece? O Jean tem 2 filhos pequenos, o Gerson também tem as ocupações com a família, tem um filho dele, e os meus filhos já são adolescentes, né? A minha esposa, graças a Deus, segura bem a barra em casa, né, com o trabalho dela, e aí eu me dispus aí no BNI. O primeiro encontro que eu fui, eu acho que foi em outubro de 2023. Eu fui no BNI Laçador, que foi o primeiro grupo a ser lançado em Porto Alegre. Quando eu cheguei lá, né, eu cheguei como convidado e tudo mais, só que eu não entendi o que era o BNI. E o pessoal foi se apresentando, tinha gente fantasiada, acho que era Halloween, não me lembro. Eu achei sensacional. Eu cheguei no escritório, eu me lembro até hoje, pessoal, é isso que a gente precisa. A gente precisa entrar no BNI. Só que eu não tinha informação de que só poderia ter uma pessoa por cadeira, né, por tipo de empresa, né? E aí eu fui numa segunda reunião, e naquela segunda reunião eu descobri que eu não poderia entrar. E aí eu avisei, não podemos entrar, mas aí um dos membros do Laçador me convidou para participar de um processo de seleção do BNI Gasômetro, mas que infelizmente naquela oportunidade a gente não pôde ser selecionado, tinham outros contadores também que queriam a cadeira, e aí a Jéssica, né, a Jéssica Demarco do BNI Gasômetro, né, que foi a nossa diretora consultora do Mauá, chegou até o Jean, inclusive não foi por mim. O Jean só me avisou, a Jéssica do BNI, ela vai vir conversar com a gente em reunião. Tá, tudo bem. Sabe quando não caiu a ficha? Vai conversar alguma coisa. E aí ela fez a apresentação do BNI, disse que estava montando o BNI Mauá, né, combinando com o nosso endereço que é na Mauá também. E aí ela terminou a apresentação, eu só olhei para ela e disse assim, onde é que eu assino? E aí começou a nossa estrada de desenvolvimento, de muito estudo, né? A gente começou devagar no BNI, não foi de primeira que nós começamos a gerar negócios, mas quando a gente começou realmente
funcionou demais e a gente é muito feliz assim, com o BNI, como uma forma de nos apresentarmos e gerarmos referências e gerarmos negócios não só para nós, mas como para os nossos colegas, até porque nós, como contadores, sabemos que nós temos uma função social. A gente não é só prestador de serviço, mas a gente fomenta toda uma sociedade, então é muito importante. Perfeito, obrigado pela contribuição. Jean, no contexto do planejamento tributário, né? Quais erros que tu pega direto lá, ou os mais comuns? Planejamento tributário, a pessoa começar abrindo a empresa sem ter noção do que ela vai fazer, para quem ela vai prestar serviço. Na maioria das vezes ela já sai abrindo a empresa e vai ver no CNPJ, não tem nem a atividade que ela exerce. E quando tem uma das atividades que ela exerce, a atividade está com uma alíquota absurda. Eles começam um Simples Nacional com um imposto partindo de 15,5%. Sendo que existem atividades similares ou para o mesmo serviço onde que eles pagam 6% de imposto. Ou eles podem utilizar a atividade que eles têm e aí utilizar algo que a gente chama de fator R. Não vou fazer cálculo aqui, mas é algo bem fácil de se entender. E o cliente reduz um imposto de 15,5% para 6% e muitas vezes eles não sabem que isso é possível, o contador não sabe que isso é possível. E eu vou te dizer que eu acho que a maioria dos clientes que a gente pegou nos últimos 2-3 anos foi exatamente dessa forma. Sentando com um cliente que já tinha empresa aberta, com as atividades que ele não exercia ou faltando atividades que ele exercia, podendo pagar um imposto muito menor. Então, é incrível, assim. Acho que a primeira coisa que tu precisa fazer antes de abrir a empresa é procurar um contador, é procurar um profissional da área e explicar tudo o que tu quer fazer a curto, médio e longo prazo e deixar a empresa o mais redonda possível. Perfeito. E como é que tu enxerga o futuro aí com a automação dos processos, digitalização? Cara, eu sou o cara mais chato no escritório referente a isso, que está sempre trazendo alguma coisa de tecnologia. Eu acho que isso já é uma realidade, né? Há algum tempo, né? Automação de processos. Eu venho já há 3 anos implantando um sistema ou outro. A gente não está utilizando todos como eu gostaria, porque isso também demanda tempo de deixar o mais redondo possível e cada um conseguir atuar, mas os sistemas que a gente tem, eles ajudam demais. Eu vou dar um exemplo que a gente está chegando agora no período do imposto de renda. Antes eu tinha que ficar constando malha fina com CPF, código de acesso e senha de cada um de 300 clientes a 400 que a gente tem ali por ano no imposto de renda. Hoje eu tenho um sistema onde que eu alimento e dentro desse sistema ele mostra para mim as declarações que foram transmitidas, processadas, o que está em malha, o que está daqui a pouco com saldo negativo. O que seria saldo negativo? Tu pagou mais de débito, tu teve mais despesa do que tu teve de receita. E é isso daí o que a Receita adora ver. Porque, como é que tu teve mais despesa? Cadê o dinheiro? Da onde é que veio o dinheiro? Então isso mostra para nós assim, agora eu preciso conversar com esse cliente e a gente tentar deixar pelo menos no 0 a 0. Tu não pode ter mais saldo negativo do que saldo positivo. Certo. Qual dica tu daria para um empreendedor que está começando agora, inclusive focando nessa questão de uma gestão financeira, de começar bem, né? Eu posso te falar que quando eu comecei, eu não olhei para o financeiro. Até misturei, né? O CNPJ com o CPF e aquela bagunça, né? Então, qual dica ou quais dicas tu daria para quem está começando? A primeira tu já deu aqui para nós de cara. Abrir o CNPJ, abre a conta da empresa. Tudo que tiver de entrada da empresa, transferência, Pix, boleto, na conta da empresa. Cara, faz os pagamentos todos que tu tiver que pagar da empresa por dentro da empresa. O que acontece muito muitas vezes o empreendedor abre a conta, porém transfere tudo para a conta pessoa física e sai pagando lá. Nem tudo é salário, nem tudo é distribuição de lucros, então, primeira coisa, abrir a conta da empresa. Tá? Essa é a minha principal dica. E a segunda foi o que a gente falou anteriormente ali, para ele conseguir crescer, ele realmente fazer um planejamento tributário, entender o que ele vai fazer, saber o que ele vai fazer, porque muitas empresas elas já nascem quebradas por conta de não fazerem esse planejamento. Ou às vezes daqui um pouco se planejarem de uma forma que daqui um pouco tem um determinado capital e aí não conseguir, né, fomentar um negócio por falta de dinheiro, daqui um pouco não consegue um empréstimo ali na frente, né?
Eu tenho um exemplo de hoje de manhã que eu estava numa reunião, para ter ideia. O cliente bem assim, tá, a gente abre a empresa e aí o que eu preciso fazer a partir de agora? Eu só vou movimentar ela daqui a um ano. Eu pensei, tem que entregar declarações mensais. Mas eu não posso deixar sem contador, nada do tipo. A partir do momento que tu abriu o CNPJ, é uma ME, uma IPP, não sendo, o MEI ele não tem uma obrigatoriedade de contador mensal, a não ser que tu vá ter folha de pagamento, tu precisa de um controle maior. O MEI, ok, não tem declaração mensal, mas já uma empresa maior tu tem que entregar. E o que a gente pega de empresa inapta por omissão de declaração lá dentro do escritório, então e nunca foi entregue desde a primeira. Então a empresa nasce e já morre no primeiro. Eu acho que uma coisa que os empresários, né, que estão começando, eles não entendem que a pessoa jurídica ela é uma pessoa como uma pessoa física. Assim como a pessoa física, a pessoa jurídica também tem obrigações. Tanto que ela tem uma conta corrente própria, ela tem declarações próprias, movimentações próprias. Então, nós estamos falando de duas pessoas diferentes. Só que uma ela é formal e a outra, né, é física, né? Então, as pessoas acabam misturando, né? E elas não têm essa compreensão das obrigações que a pessoa jurídica tem. Vocês já pegaram ali, inclusive, algum empresário está reclamando que está com muita dificuldade, que não está recebendo quase nada, vai descobrir que ele está gastando muito com o CNPJ da empresa, né? Então, isso acontece bastante, com frequência. Total. Acontece. A gente tem clientes assim que é assustador, eles têm um faturamento absurdo, assim, a gente olha assim, a gente pensa assim, mas esse cara tá faturando bem, tá crescendo, tá evoluindo, mas não consegue pagar as contas e aí a gente para olhar, são despesas desnecessárias, que se a gente sentar a fazer uma organização, planejamento, não é só tributário, mas é um planejamento financeiro, seja com nós, ou seja com algum profissional, um especialista financeiro, esse cara tende a crescer muito. Ele desperdiça muito dinheiro com coisas indevidas, assim, por não saber como fazer. Beleza, seguimos aí o bloco, temos ainda 20 minutos de conversação. Está sendo incrível aqui, esse programa aqui, novamente, muito oportuno, ter trazendo os amigos aqui para cá e a gente tendo essa troca, né? Marcos, tu é um grande especialista na área societária e juntas comerciais, né? Isso. O que as empresas têm que observar, então, para evitar problema, né, com constituição e gestão? Uhum. O que acontece? Vou pegar uma parte ali, por exemplo, do MEI, né? O MEI, muitas vezes, ele acaba sendo desenquadrado porque ele acaba ultrapassando o faturamento, né? O MEI ele tem um faturamento limite de 81 mil por ano. Se ele extrapola, ele acaba, né, sendo desenquadrado e ele vira, né, uma microempresa, né, que daí tem um faturamento até 180 mil, não, 360 mil por ano. 360 mil por ano. O que acontece? Na parte societária, a gente geralmente costuma transformar o empresário numa sociedade limitada, como é a fórmula digital, por exemplo. Por quê? Juridicamente é mais seguro. Até porque o MEI tem por característica a constituição da razão social é o nome da pessoa, né? Antigamente tinha o CPF da pessoa, hoje a Receita Federal tirou isso, né? Então a gente altera para a sociedade limitada por ser juridicamente mais segura, né? Porque o empresário ele tem por bens tudo que tiver no seu nome e no da empresa, né? E aí juridicamente, se ela for processada, pega tudo. Na sociedade limitada, não. Ela mantém o patrimônio da empresa seguro, porque a questão jurídica vai até o capital social da empresa, o que ela tiver, e não atinge a pessoa física. Então, é um cuidado que a gente costuma ter da parte societária, né, e sempre analisar bem qual o tipo societário que a pessoa quer constituir quando ela chega no grupo, né? A gente sempre procura orientar o melhor tipo jurídico para ela. Perfeito. Houve uma mudança no e-social, né? O que isso afeta as empresas? O e-social afeta tudo. Afeta tudo. O que é o e-social para mim, que sou leigo? O e-social, ele é um projeto do governo que ele nasceu em 2010, que ele tem por fim unificar todas as informações trabalhistas.
Tá? Porque o que acontece? Antigamente, né, lá em 2012, vamos dizer, quando eu entrei no grupo, tu tinha a declaração para o INSS, tu tinha a declaração para a Caixa Federal, aí tinha uma guia do INSS, tinha uma guia do Fundo de Garantia, tinha uma guia para recolhimento do imposto de renda sobre a folha de pagamento. O E-Social ele veio para unificar todas as informações num campo só. Nós tínhamos muitas declarações trabalhistas para transmitir. Hoje em dia não existe mais. Então, o E-Social ele é um instrumento eletrônico onde, através do nosso sistema contábil, a gente roda a folha de pagamento, a gente transmite de forma eletrônica e cai tudo lá no E-Social. Do E-Social, as informações vão para o INSS, vão para a Caixa Federal, lá através do FGTS, vão para o Ministério do Trabalho, inclusive o Ministério do Trabalho ele utiliza o E-Social para questões de fiscalização das empresas quando eles veem alguma irregularidade. É utilizado também para a questão do pagamento do PIS dos funcionários. Antigamente tinha agora não me vem o nome, mas tinha uma declaração só para informar os pagamentos mensais de folha de pagamento de um determinado ano. O E-Social ele substitui tudo isso. Então, ele é extremamente importante, inclusive para a atualização da carteira de trabalho digital, porque a carteira de trabalho física ela foi extinta em maio de 2022. Perfeito. Uma aula aqui que a gente está recebendo nos estúdios da Fórmula Digital, no programa Líderes de Sucesso. Você aí que está chegando agora no nosso programa, é o programa que está sendo veiculado no canal 55.1 TV Digital, 11 da NET, também em todas as nossas plataformas digitais, seja do programa Líderes de Sucesso, seja nos canais da Fórmula Digital. Lembrando, né, se você precisa de resultados, de vendas, melhorar o seu marketing, produções de vídeo, a Fórmula Digital está há 11 anos no mercado e a gente está aqui no Centro Histórico de Porto Alegre e prontos para te ajudar com uma estrutura linda, com estúdios maravilhosos, para você fazer o seu podcast, para você fazer as suas aulas, seus vídeos, e temos tudo que você precisa, basta você vir e a gente conversar. Pessoal, estamos chegando aí, faltando um pouquinho aí para acabar o programa. Quero saber se vocês estão se sentindo bem. Tranquilo, passou o frio na barriga. Agora já passou a tensão, a gente fica mais tranquilo. Gente, uma curiosidade, né? Contabilidade está evoluindo, né? Nem o Marcos falou, né? O contador ele fica muito atrás da mesa, né? Resolvendo soluções financeiras e tal, e não vai pro front, né? E a gente tem muitos parceiros contadores aqui, inclusive o Sescom, um grande parceiro nosso de 10 anos, né? E a gente está imerso nesse ambiente dos contadores, né? Só que vocês estão tomando uma outra posição, né? Uma posição de comunicação. E aí o Marcos veio, né? O Jean trouxe a questão do BNI, você foi pro BNI, tá lá no nosso grupo, né? Vocês pensam em se inserir em mais grupos, em mais eventos? Qual é a expectativa aí do Grupo Empresarial RS? Como é que você vê o futuro de vocês? A gente se vê cada vez mais imerso nesse ambiente empresarial, né? Hoje nós estamos no BNI, mas a gente pensa também, né, em ter mais acesso ao Sescom, né, em outros ambientes onde a gente tem acesso aos empresários, como associações comerciais, né? Enfim, a gente quer seguir expandindo o nosso negócio dessa forma, porque a gente entende que é com networking, que é conversando com o empresário e tendo a proximidade com ele para entender a dor que ele tem, para a gente poder seguir expandindo os nossos negócios. O serviço contábil, ele sempre teve como captação a indicação. É muito normal. São poucos escritórios contábeis que se publicitam no Instagram. Tem aí o expoente aí da contabilidade, que é o Contador Revoltado, né, que ele é um dos sócios da Contiplan, mas ele é uma exceção, né? Tem alguns que tentam também, mas são poucos. O normal é o contador ainda trabalhar por indicação, e o networking, né, ele é uma excelente forma da gente poder conseguir novos clientes e também demonstrar os resultados. Eu acredito que o BNI ele foi até, na verdade, um segundo ou terceiro grupo de networking que a gente entrou, inconscientemente. A partir do momento que a gente participou dessa imersão, que eu participei dessa imersão que eu comentei anteriormente, eu já fui para as outras formações. Na verdade, fui depois que passou toda a situação da pandemia, né? E lá eu fiz as formações e comecei a conhecer pessoas.
empresários, pessoas que trabalhavam como CLT, que queriam começar o seu negócio ou queriam entender um pouco mais do seu negócio. E a gente gastou pra caramba. Quem acha que é barato, não é. Inteligência emocional, coaching, oratória, a gente gastou pra caramba. Mas se pagou. Se pagou porque o que veio de cliente de lá, pra te ter ideia, quem fez a nossa formação em coaching, que é do Rio de Janeiro, hoje ele tá com o escritório, com a empresa dele aqui no escritório. A esposa do cara que me deu inteligência emocional tá comigo no escritório como cliente. A pessoa que me deu inteligência emocional lá em 2020, eu tô com a esposa dele como cliente. Então, trouxe retorno. E aí depois, dentro dessas formações, acabou trazendo. E eu acredito que é isso que a gente vai buscar para o futuro. E tem uma outra situação que o Marcos nos trouxe, que tem uma possibilidade muito grande, que é a questão de trabalhar com licitação? Com licitação. Com licitações. A possibilidade da gente trabalhar com licitações, entrar em licitação, eu acredito que a contabilidade consultiva vai abrir as portas para isso. Para vocês trabalhar com empresas? A gente entrar em licitações com empresas, com órgãos públicos também, eu acredito que a gente tem a possibilidade de assumir essas contabilidades. Muito bom. Porque a primeira coisa que eu sempre falei para eles quando a gente assumiu a gestão em 2020, não adianta a gente querer cobrar que o nosso cliente tenha todas as certidões, se a gente não tiver as nossas. Não adianta cobrar que o nosso cliente esteja mandando a contabilidade e a gente feche a contabilidade deles, se a gente não fechar a nossa contabilidade, porque é aquela coisa. A gente fazia a contabilidade dos outros, mas não fazia a nossa. A gente conhecia os números dos outros, mas não conhecia os nossos. Entendi. Isso é com quase toda a empresa. Cara, quem é Matheus Silva? Cara, esse cara aí mudou muita coisa em mim, sabe? Matheus Silva, ele é o meu primogênito. Ele nasceu em 5 de agosto de 2021, prematuro. Até foi incrível que o Marcos falando aqui me veio uma coisa que eu nunca tinha pensado. Que eu chamei o Marcos de volta para dentro da empresa pré-acontecer. Foi bem quando o teu filho nasceu, né? Exato. Foi em agosto? Né? Ele nasceu prematuro, de 29 semanas, ficou 55 dias na UTI, e morreu nos meus braços, voltou. Foi algo aterrorizante. Então, esse daí, junto com a minha esposa, na verdade, ela é o meu porto seguro. Conheci em 2006, a gente está aí já fechando 18 anos junto. Mas quando ele veio, muita coisa mudou. Eu sabia que eu ia ter que trabalhar mais, trabalhar diferente, ser mais responsável. E depois não perguntou, mas aí 1 ano e 11 meses depois veio a minha princesa. Aí não tem ideia, assim, é ter um menino. Qual o nome dela? Alice. Cara, é a minha princesa. Uma característica que eu vejo de vocês três, vocês são muito família, né? Total. Marcos, como é que é a tua situação? É porque tu postou recentemente, tu casou também, tá bonitão lá. E sempre tá postando foto que tá em momento de alegria com a esposa, a família. Sim. Fala um pouco da tua família pra nós. A minha família, ela veio num momento em que eu também comecei a me desenvolver. Eu me separei do meu primeiro casamento no final de 2020. Aí eu tenho uma filha, a Helena Dornelles. E aí em abril de 2021 eu conheci a minha esposa Mari Dias, né? E ela, uma pessoa muito extrovertida, muito alegre, ela foi um ponto de mudança na minha vida também, porque ela sempre me incentivou ao trabalho, sempre me incentivou a ter momentos como esse, né, a interação com outros empresários. Ela é minha grande fã, minha grande incentivadora, né? Então nós começamos a morar juntos ainda em 2021, e aí eu tenho também mais 3 enteados, o Gabriel, a Isabela e o Bernardo, né? Então juntos a gente se transformou numa grande família, né? E aí culminou num casamento, né? Foi em 14 de setembro agora de 2024, né? Nós casamos, né? Casamos no civil, no religioso, pelos nossos pais também.
E é uma alegria. A gente tá sempre junto, final de semana, a gente tá sempre fazendo alguma coisa, ou a gente tá na nossa piscina, ou a gente tá passeando. Então, é uma grande família alegre. Perfeito. Isso é muito importante vocês postarem, né? Não é só sobre números, né? É sobre pessoas, e vocês postar também sobre a família, né? Ajuda a gente a ter mais confiança, né? Enfim, a gente é Saber parecido com quem tá nisso, lidando. né? E o Gerson aqui também tem uma foto muito bonita com o Antônio no Instagram, né? Isso, meu filho, ele tem 16 anos, ele é especial. Eu sou casado com minha esposa desde 1999, ele é Tel Aviv Saraiva, ela é professora. Em 2021, eu tive uma perda familiar, assim, e aí eu tive uma enteada, não, na verdade, minha sobrinha que veio morar comigo, que é minha filhada, Ana Beatriz, que ela também se tornou também, como o Marcos menciona, uma grande família, que todo mundo está se reorganizando na vida para poder começar a fazer tudo que tem que ser feito, e a gente está cada vez mais. Meu filho agora está no segundo ano, segundo grau, se preparando para a questão do ano que vem, questão do vestibular, e estamos no... Ele puxou o pai na questão da matemática. Também é das exatas. Tu ajudava ele nas aulas dos temas? Também. A gente tinha nossos conhecimentos ali para poder pegar e ir fazendo as questões da matemática ali. Tanto agora ele, minha filhada, direto, isso aí também. A gente pega junto, do português, mais da minha esposa, que é minha professora de português, mas principalmente ele e minha filhada direto ali, na questão de pegar os temas para poder fazer ele tá desenvolvendo. E agora teve uma eleição agora lá na turma dele do colégio, e esse ano ele foi eleito o líder da turma ali Olha, no segundo grau ali por votação. parabéns. Obrigadão. As virtudes do filho são as virtudes do pai, né? Tem algo assim. Gente, estamos chegando no final. Tem mais uma pergunta aqui, uma pergunta meio difícil de fazer. Quem influenciou vocês para chegar onde chegou? Qualquer pessoa, um familiar. Qual é a pessoa que mais elevou vocês? Pode ser uma pessoa que não está mais entre nós, pode ser uma pessoa de uma outra época, pode ser, enfim. Cara, eu acredito que do meu lado é a minha esposa. A gente tá junto desde muito novo. A gente tá junto desde os 15 dela, 16 meu, mas com 18 anos a gente foi morar junto. A Vanessa Camargo. A gente passou por muita coisa junto, desde morar, ela sair de Canoas, ir pro interior, para São Jerônimo. Aí a gente percebeu, estudando contabilidade lá, ela trabalhando em mercado, não tinha hora para entrar, não tinha hora para sair, até que a gente olhou bem assim, tudo bem, a gente chegou até onde dá. Eu, na época, eu era encarregado de produção com 18 anos numa empresa de produto de limpeza e não tinha mais para onde eu crescer. Eu tinha entrado com 17 e com 18 assumi o cargo. Aí a gente sentou, conversou e falou, tá, vamos arriscar, vamos voltar, vamos. A gente veio para Canoas, a gente começou a correr atrás, não foi fácil. Eu vim para cá em 2012, passei 2 anos tentando entrar na área da contabilidade, nada. Ela foi uma grande parceira, então. Cara, ela foi a parceira no momento que eu falei bem assim, a gente morando de aluguel, eu falei para ela bem assim, eu vou mandar currículo para estágio e tu vai ter que me bancar. E ela, tô contigo, vai. E foi o que aconteceu. Por tudo trás antes de um ali grande que a homem gente tem uma grande mulher, né? é Por incrível. trás de uma grande mulher tem um grande homem. Marcos, quem mais te influenciou nessa tua história? Com certeza foi a minha esposa, a Mari. Né? A Mari, ela me mostrou um outro mundo, ela me tirou da minha zona de conforto, ela faz com que eu seja um homem melhor, né? Que eu me desenvolva mais, ela é a minha grande incentivadora, eu agradeço demais a ela, e a minha filha Helena, né? Que é... Eu me emociono, desculpa. Peraí. Com quem eu me inspiro, que é a minha princesa, né? Vai fazer 12 anos esse ano, que é muito inteligente e é uma das minhas principais razões de viver. E a minha família grande que eu já citei, né? Sim. Família é tudo pra ti, né? É muito importante, né? Eu respiro família todos os dias. Tu consegue nutrir eles, né? Sim. Com amor, com estar próximo, Exatamente. ter tempo pra eles. Sim.
viaja, tudo isso. Sim, não, é importante a gente ter o equilíbrio da vida. A gente trabalha bastante, mas a gente precisa proporcionar lazer a eles também. Então a gente passeia, a gente vai no parque, a gente vai na pracinha, a gente vai pra praia, a gente vai em festa. Então eu trabalho para isso, para poder deixar minha família feliz. Muito bem, Gerson, na tua história, quem mais elevou teu nível? Quem mais tu acha que deve algo no sentido de uma gratidão? A minha esposa ali, pela questão dela, todo o suporte que ela teve, por esse período que nós tivemos aqui de pandemia, de tudo que aconteceu, tudo, eu devo essa gratidão com certeza a ela por ter segurado bastante a questão dessa barra nesse período que foi tudo, e essas mudanças que foi feitas, tudo. Além dela, claro, minha mãe, meu pai, meu irmão também, que são tudo na minha vida, ali, que também sempre me deram suporte, sempre foram muito especiais para mim, ali, para eu chegar onde eu estou hoje com o pessoal aqui junto, crescendo, desenvolvimento. Agradeço também eles, também, de todo esse desenvolvimento que a gente está tendo junto no escritório e por todas as mudanças que ocorreram até hoje, né? Dentro do escritório, dentro da contabilidade, ali, para a gente estar melhores, com certeza. E aí tu enxerga que, mudando de pergunta, tu enxerga então uma grande evolução nos próximos anos, né? Para mim, que eu tô conhecendo o Grupo Empresarial RS, ou seja, toda uma crescente, né? Com certeza, deu uma modificada em tudo. A gente sabe toda a questão de que era feito anteriormente os relatórios do CFIP, que era muito o sistema da Caixa Econômica Federal que travava direto. Então, hoje em dia, com certeza, essa evolução é muito grande. Essa evolução da contabilidade cada vez maior. Isso aí. Gerson, gratidão, pessoal, por vocês virem no nosso programa. Obrigado pelo A gente convite. tem mais pano para manga, tem muito mais conversa aí. Esse foi um programa de início para a gente poder mostrar para o mercado a história do Grupo RS, né, os diferenciais, né, como vocês são apaixonados por resolver problemas, ajudar pessoas, né? Gerson, volte sempre. Obrigado. Teve uma ótima atuação aqui. Obrigado. Espero que você volte a próxima vez. Obrigado. Jean, história linda aí. Obrigado. Parabéns, siga aí na evolução. Pô, esse aqui é meu grande irmão. Muito obrigado, Grande Maurício. parceiro Muito aí obrigado. de muitos negócios, né? Chegamos no final do programa Líderes de Sucesso, o programa que é veiculado no canal 55.1 TV Digital e 11 da NET. E antes de encerrar, eu só quero que o Marcos fale para aquela câmera onde que as pessoas podem achar o Grupo RS. Essa câmera aqui? Essa câmera é a da esquerda aí. Essa aqui? É. O Grupo Empresarial RS, vocês podem nos encontrar, né, através do Instagram, né, através do site www.grupors.com.br ou através do BNI Mauá, todas as terças-feiras no edifício Walk, na Praia de Belas, né, a partir das 7 da manhã. Eu estou lá junto com meu colega Maurício, Isso aí. estamos apresentando os nossos negócios e para tomar um café com a gente e a gente poder conversar. É isso, pessoal. Ficamos por aqui e aguardamos você num próximo episódio, né? Toda sexta-feira a gente está veiculando. Um grande abraço e até mais.